Boa noite, começando agora mais um evento aqui do YouTube da editora Alameda, e hoje para lançar um livro que, enfim, é um grande orgulho para a gente, que é o lançamento do livro A Cicatriz e Outras Histórias de Bernardo Kucinski. Olha só o tamanho do livro, são mais de 100 contos, são 101 contos de B. Kucinski, né, que é o nome adotado pelo Bernardo quando escreve livros de literatura, e aqui reúne quase todos os contos que ele escreveu. Uma parte, reunidos, eles estão divididos em 5 partes. A primeira parte são histórias dos anos de chumbo, em que o tema é a ditadura militar, né? O segundo são instantâneos. A terceira parte, outras histórias. A quarta parte chama Kafkianas, né? Kafka é um autor sempre lembrado quando a gente pensa no Bernardo, ou é uma referência para ele. Acho que desde o primeiro livro dele, do K, né, já se fez essa relação. A quinta parte se chama Judaica, e a sexta parte do livro, na verdade, é uma reedição do livro Você Vai Voltar para Mim, publicado anteriormente pela extinta Kozak Naif. Então, esse livro aqui reúne todos os contos do Bernardo e, de certa forma, como vocês podem ver, eu trouxe aqui para vocês, para lembrar, né, o Bernardo é autor pela Alameda de A Nova Ordem, do Júlia, também pela Alameda. Os 3 livros estão disponíveis no site da Alameda, também do Romance K e de Alice, né, outros 2 romances. E aqui nós estamos os contos, é um volume bem maior que os outros, né, Bernardo? E eu queria chamar o Bernardo, a gente vai estar aqui com o Bernardo, com o Everson, que é doutorando da Universidade Federal do Espírito Santo, e com a Fabiola Padilha, que é professora lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Os 2 estudam a obra do Bernardo, então nós estamos começando para falar, eles são os nossos convidados especiais para falar de A Cicatriz e Outras Histórias. Boa noite a todos, boa noite, Bernardo, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela participação. Boa noite, Everson, e boa noite, Fabiola. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Bernardo, né? Que é: qual a diferença de ser contista e ser romancista? Para você, como é que essas coisas se separaram nessa sua carreira de escritor, que este ano completou 10 anos da publicação do K? Bom, eu sou basicamente um contista. Mesmo o K, se analisar a estrutura do K, cada capítulo é como se fosse um conto, com autonomia temática, começo, meio e fim, e eles acabam sendo articulados. Eu criei uma forma de articulá-los, dar uma continuidade à narrativa, formando um romance, mas cada capítulo do K é um conto. No Júlia já não é assim, mas não podemos dizer que Júlia seja uma novela, seja um romance, não é? Digamos que é uma novela quase que do gênero policial, mas que se destaca pelo forte conteúdo político da narrativa. A minha primeira novela tinha realmente a intenção de ser uma novela policial, que foi Alice, mas também tem um fundo político, que foi a degeneração da vida universitária em virtude das cassações dos professores e catedráticos e grandes líderes de pesquisa durante o golpe militar, que mudou a natureza da universidade. Então, digamos, o denominador comum é o fundo político. Agora, o que eu sei fazer mesmo são contos, né? E eu tenho uma extrema facilidade para escrever contos, e quando eu tenho a ideia central e me ponho a escrever, é muito interessante que já vão entrando aqueles elementos que são necessários para dar o desfecho da história.
sem que eu precise pensar nisso, planejar, nem nada. Eles vão entrando, assim, naturalmente, e não entram elementos que não são necessários para a história, que é justamente a característica, uma das características do conto, é a economia da narrativa, o foco num episódio, num flagrante, né? É claro que existem diversas formas de conto, eu mesmo adotei diversas formas, mas, basicamente, o conto é uma narrativa curta que não se aprofunda na caracterização dos personagens, em geral, em torno de um episódio, e com um final preferencialmente inesperado, né? Digamos que esse é o conto, né? Mas eu tenho também, nesse mesmo livro, contos mais longos, como, por exemplo, O Crime do Marinheiro, contos um pouco mais reflexivos, como o Bialos Toca Jornada, mas a maioria dos contos são contos, assim, 2 páginas, máximo 3, e que se esgotam num episódio. É isso. Não estou te ouvindo, Haroldo. Desculpa, é que eu desliguei o microfone. Agora Desculpa. Pensando nessa questão, a Fabíola fez uma introdução muito, muito bacana assim, para o livro, e muito pertinente, discutindo a teoria do conto, né? Trazendo alguns autores que pensaram isso muito fortemente. Eu confesso que enfim, eu tinha passado muito recentemente pela mesma bibliografia que a Fabíola passou para escrever esse texto, para ler a obra da Lígia Fagundes Telles, né? E foi muito legal ver ela falar disso e tal. Como é que é o Bernardo contista pensando na teoria do conto, Fabíola? Você que está sem som agora. Você continua agora. Acho que agora foi. Perdão. Boa noite a todas e a todos, Bernardo, Everson, Haroldo. Haroldo, muito obrigada pela honra, pelo prazer de participar de mais uma ocasião aqui de conversar com o Bernardo Kucinski. Né, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estudar e conversar com o autor dos nossos estudos e pesquisas. Então, muito obrigada, Haroldo. Sobre a sua pergunta, a gente até achou engraçada essa coincidência, né? Eu tinha acabado de escrever o prefácio, você tinha acabado de escrever sobre a Lígia, e nossas referências se cruzaram, né? Bom, esse volume me arrebatou muito eu disse ali no prefácio, né, pela heterogeneidade temática e pelo modo como o Bernardo consegue, ao explorar essa heterogeneidade temática, arrebatar ou, para usar a metáfora pugilista, nocautear o seu leitor, né? Então, eu agradeço ter ido beijar a lona várias vezes durante a leitura desses contos. Foi ótimo. Mas eu queria, em especial hoje, falar com o Bernardo a respeito de um conto que ele acabou de mencionar, da seção judaica. Esse conto é um dos meus favoritos, e ele traz essa questão judaica de um modo bastante importante para a gente pensar a relação entre presente e passado, porque Bernardo vai localizar um momento histórico muito
difícil como memória para o povo judeu. Então, ele vai trazer à tona a questão de um episódio chamado Massacre de Kielce, né, que ocorreu após o fim da Segunda Guerra, e o modo como você, Bernardo, traz à tona, né, esse episódio é exatamente o modo como você descreveu como deve ser um conto, né? Deve ter um final arrebatador, surpreendente. Então, esse episódio ele só aparece na última linha do conto, fazendo com que o leitor redimensione tudo que ele leu até essa última linha, que é a grande surpresa e que, né, enfim, eu já acabei anunciando aqui, peço desculpas aos leitores pelo spoiler. Então, eu queria dizer, Bernardo, que nesse sentido, né, dessa trajetória que você faz de trazer esse momento histórico passado para, de certa forma, fazê-lo irromper no presente como um modo de diálogo crítico, né, com o presente. E aí, quem for ler vai ter que fazer esse mesmo percurso para perceber isso, né, uma segunda leitura. Como que você chega ao Massacre de Kielce estando com os pés fincados na contemporaneidade, né? E aí eu não dou spoiler mesmo, mas é um percurso que lembra muito a figura do orador hebraico, né? Que olha adiante para o passado, como a gente encontra definido lá no livro Os Judeus e as Palavras, do Amos Oz, e escrito com a sua filha, né, Fania Oz Salzberg. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, dessa estratégia de recuperar um passado de dor, de brutalidade, de barbárie, mas não para contar como foi aquilo, né? Aquela barbárie, aquele horror, aquela violência, aquela brutalidade, mas para trazê-la como modo de reflexão da nossa época. Então, eu acho que essa estratégia sua é muito bem sucedida. Se você puder falar um pouquinho, agradeço. Esse conto, agora, ele realmente reúne várias experiências de vida, vou dizer, de diversas, né? Primeiro, porque, de fato, eu e meus familiares fizemos uma viagem à Polônia, assim, em busca do passado, nesse sentido de localizar a casa desse avô. Essa viagem existiu, eu fiz essa viagem. Então, ele tem um pouco recente, fiz essa viagem recentemente, e então ele tem esses elementos do testemunho visual, da vivência. O episódio final que você refere, de fato, aconteceu, né? E agora ele também reúne muitos elementos de invenção, de fusão e de ficção, né? Tudo começa com essa carta que um familiar meu tinha e que ele não sabia explicar o motivo da carta, o que ela continha, e tinha essa data, 1º de maio, né, de 1930, lá e tanto, e veja que coincidência, depois eu descobri uma pessoa aqui em São Paulo que também tinha recebido uma carta da Polônia com essa mesma data. Então, eu fiquei muito intrigado com essa data, né? O que aconteceu na Polônia nesse 1º de maio, que gerou diferentes cartas para os familiares. E aí que começa o meu exercício de construção do conto, que é um conto, comparando com os outros da antologia, é um conto, digamos, mais sofisticado, mais reflexivo, né? E é por isso, porque ele reúne
elementos de vivência com elementos de invenção, e uma carga também histórica, e principalmente uma coisa que me choca, cada vez mais ela me choca, na verdade, que é como é que os nazistas podiam ter feito aquilo que fizeram, né? É uma coisa que não me entra realmente, não consigo uma explicação, entende? De repente reunir todas as pessoas de uma aldeia e fuzilarem, né? Então, eu acho que o conto ele tem como pano de fundo ainda essa perplexidade, né? Que eu chamo, aliás, no conto eu chamo do inimaginável, né? Porque realmente é o inimaginável, né? Você não pode imaginar uma coisa dessas. Ela aconteceu, mas é o inimaginável. É isso que eu podia falar sobre esse conto. Foi escrito recentemente, é um dos últimos dessa coletânea toda. Ele é arrebatador. O Everson, você também queria falar desse conto, né? Você estava falando aqui para a gente antes. Então, Everson, obrigado por sua presença. E queria que você falasse desse conto e também queria que você contasse um pouco o que você vem estudando na obra do Bernardo e como você vê esse novo livro do Bernardo dentro da obra dele, assim. Se você gostar, se você quiser falar disso também. É uma pergunta grande, mas vamos lá. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Bernardo, Haroldo, Fabiola. Boa noite aos ouvintes. É um prazer enorme participar aqui dessa conversa. Agradeço muitíssimo ao Haroldo e à Alameda pelo convite. E parabenizo ao Bernardo pela publicação do livro. Certamente uma obra-prima que nós temos já em mãos, um dos melhores livros de conto, sem dúvida, do Brasil contemporâneo. Então, parabéns. Alguns contos inéditos realmente são excelentes, além, é claro, dos contos do Você Vai Voltar para Mim, que estavam esgotados, né, que são agora reeditados nesse volume. Eu fiz só uma leitura inicial ainda, porque acabei de receber o meu exemplar, não consegui fazer uma análise muito aprofundada, mas a primeira impressão realmente é excelente. E eu tenho estudado, Bernardo, Haroldo, a obra ficcional do Bernardo Kucinski, observando especialmente as expressões da violência. Claro, a violência da ditadura militar, que é a mais visível, né, a mais evidente na ficção do Bernardo Kucinski, mas também a violência do nazismo, né? Como a obra do Bernardo Kucinski reflete essa violência do nazismo e a memória do Holocausto entre os judeus refugiados no Brasil, que é um aspecto eu considero ainda pouco estudado do conjunto da obra do Kucinski. Agora tenho mais material ainda para estudar, porque o livro traz vários contos relacionados a esse tema, especialmente na seção judaica, mas não só. Há um conto, por exemplo, em que há um jovem que enterra simbolicamente o retrato do pai que era nazista, né? Um jovem alemão que se envergonha do pai que era nazista e violento contra a mulher, e ele enterra esse retrato simbolicamente. Então, eu acho que é um aspecto muito importante da obra do Bernardo, essa memória familiar, né, que é a memória dos judeus refugiados do nazismo no Brasil. E ainda outros aspectos de violência, por exemplo, a violência contra a mulher, que aparece desde o primeiro livro que ele escreveu, o Alice, né, mas também no Cá Relato de uma Busca. Bernardo, nessa leitura inicial que eu fiz do seu livro, muitos contos me chamaram muito a atenção, mas uma impressão que eu tive é que há alguma influência literária na sua maneira de contar, nos seus contos, alguma influência do escritor Meyer Kucinski, que é o seu pai, né? Não sei se todos os ouvintes sabem que o pai do Bernardo Kucinski, o Meyer Kucinski, ele era um escritor importante da língua Yiddish, e alguns contos do Meyer foram traduzidos para o português e estão publicados no Brasil com o título Imigrantes, Mascates e Doutores.
E nesses contos do Meyer Kucinski são relatadas cenas do cotidiano dos imigrantes judeus em São Paulo, na época da Segunda Guerra Mundial ou depois, né? E esses contos são retomados, inclusive, pelo Bernardo, num livro infanto-juvenil muito interessante, muito complexo e profundo, que é o Imigrantes e Mascates. Você praticamente repetiu o título, não é, Bernardo? Então, agora, nesse novo livro, você retoma muitos desses temas que eram tratados pelo seu pai, e você também já tratava, nessa seção judaica. Às vezes, lendo, nós temos a impressão de que, lendo os dois livros, né, nós temos a impressão de que você se coloca não apenas como um herdeiro da profissão de escritor do Meyer Kucinski, especialmente da função de contista, né, e nem apenas herdeiro de uma estética literária. Isso acontece, mas parece que é mais, que você se coloca como um herdeiro de um dever de memória, né, de uma necessidade de contar, por meio da literatura, os traumas do passado, as lutas do passado, as resistências, não é? Para que assim aqueles que virão, nós, agora no presente, nós leitores, possamos refletir sobre o nosso presente, não é? A partir dessa memória do passado que vocês não deixam no esquecimento. Então eu queria que você comentasse se faz sentido isso, se há uma influência literária do seu pai sobre os seus contos e a sua obra em geral, especialmente nesse livro, e, em segundo lugar, se você vê, de fato, a literatura como um documento de memória, né? Se você percebe que você exerce essa luta contra o esquecimento por meio dos textos literários. Bom, eu sinto cada vez mais que o meu pai teve uma influência muito grande na minha formação, mas, paradoxalmente, na minha juventude, na minha infância, foi uma infância numa família, digamos, quase que disfuncional. Não era, funcionava como família, mas a minha mãe, traumatizada pela perda de todos os seus familiares na guerra, eu tinha, quando os alemães invadiram a Polônia e exterminaram a família da minha mãe quase que imediatamente, na segunda, terceira semana, eu tinha 2 anos de idade. Então, eu tive uma mãe bastante depressiva, eu penso, hoje, prejudicada por essa perda incomensurável, né? E o meu pai, ele sofreu, digamos, a família dele não foi exterminada, mas ele sofreu quase que na carne também, digamos, o extermínio do judaísmo polonês, que era um judaísmo extremamente rico, né? Eu estive agora, quando eu estive na Polônia, fui visitar o Museu Judaico, recém-inaugurado. É impressionante a vida cultural judaica na Polônia antes da invasão alemã. A quantidade de escolas, de clubes, de jornais, de revistas, de teatro, tudo que vocês podem imaginar. Era uma vida cultural intensa que foi totalmente exterminada, né? E eu acho que eu herdei um pouco essas coisas todas, né? Embora eu não tenha sofrido influência direta do meu pai na minha escrita, e, na verdade, e aí tem o outro lado, meu pai nunca me ensinou o Yiddish, que era a língua que ele prezava e que ele cultuava, né? Então, eu, por exemplo, não sei falar Yiddish. Então, eu não li os contos que ele escreveu em Yiddish, eu li aqueles que foram traduzidos, né? Bom, muitos foram traduzidos nessa coletânea e eu li. Tem alguma semelhança entre a minha forma de escrever e a dele, assim, um certo tom que às vezes fica entre o conto e a crônica, né? Meu pai usava muito esse método, né, de pegar um episódio, e alguns dos meus contos assim, são muito parecidos com isso, mas eu acho que eu acabei desenvolvendo minha própria maneira de escrever. Outra coisa que eu queria explicar é o seguinte, eu comecei tardiamente como ficcionista, já tinha mais de 70 anos quando eu comecei, nunca tinha escrito ficção antes.
E as coisas se desenvolveram rapidamente, mas elas foram mudando, né? Então, a minha primeira escrita foi um exercício assim para ver se eu me dava bem com a ficção, e eu me dei bem, achei que me dei bem, escrevi meio que me divertindo, né? Que foi um folhetim e esse Alice, que é uma história policial. Aí aconteceu o Caio. Por que eu digo que aconteceu? Porque foi uma coisa assim que foi um episódio em que, de repente, eu senti a necessidade de escrever o K, ela se impôs sobre mim. Não foi algo que eu pensei, que eu calculei, que eu planejei. E foi muito mais do que uma simples escrita, foi quase que uma catarse, né? Daí a singularidade do K, eu acho, né? E essa singularidade. E aí, depois do K, eu voltei a escrever assim, me divertindo, achei muito gostoso escrever, né? Embora ainda tivesse algum resquício daquela coisa traumática do K, por exemplo, nos Visitantes, ele tem um fecho, que é um fecho assim, bastante também pesado. Mas os contos, eu escrevo eles quase que como um divertimento, um divertismo, quer dizer, eles saem com muita facilidade, esses contos, especialmente, por exemplo, eu gosto de trabalhar os diálogos, né? Tem alguns contos que são, do começo ao fim, é um diálogo, duas pessoas conversando, ou três. Eu até depois fui ler alguma coisa sobre o diálogo, né, na literatura. O Milan Kundera, acho que tem um texto em que ele explica a importância, a característica do diálogo, né, que é uma situação em que um não sabe o que o outro vai dizer, né? É muito interessante isso. E também depois eu descobri que o diálogo é importante na filosofia, né? Que aqueles filósofos antigos, eles muitas vezes expunham as suas teorias filosóficas através de diálogo. Mas, enfim, a coisa vai mudando. Então, por exemplo, o Júlia já é um livro em que eu já me assumo como um profissional, um escritor profissional, que cuida do acabamento, da clareza dentro do seu estilo, mas assim, de fazer uma coisa bem acabada profissionalmente, né? Então, eu acho que resultou um livro assim quase que perfeito do ponto de vista da narrativa, o Júlia. Mas é uma coisa pensada, assim, sabe? E hoje eu me sinto meio paralisado, já faz algum tempo que eu não consigo escrever quase nada, um pouco por causa ainda dessa sucessão de lançamentos, né? E também essa situação que estamos vivendo no Brasil, que deixa todo mundo meio perplexo, meio que desarmado, né? A gente tem que inventar que quando a pandemia já inventou tudo, né? O bolsonarismo já inventou tudo. É muito complicada a situação. É isso. Não sei se eu respondi o Everson, mas basicamente tem uma influência do meu pai. Acho que não tem uma influência literária direta, mas uma influência espiritual da presença dele. A visão de mundo, ele era um humanismo, a retidão dele, era uma pessoa muito correta, né? Acho que eu herdei um pouco tudo isso. E também um pouco no plano ideológico. Meu pai era, digamos, ele fundou um partido político na Polônia que era socialista, e eu também herdei um pouco essa herança da utopia socialista, e tem esse tipo de influência. O Everson, você quer responder? Senão eu tenho uma pergunta para o Bernardo. Eu só vou completar, então, ainda a respeito dessa questão, Bernardo, nessa sessão judaica, né, há muitas informações que a gente reconhece de um outro texto seu,
chamado Alguma Memória, que foi publicado no livro Fragmentos de Memória, organizado pelo Avraham Milgran, né? Milgran, não sei como se pronuncia. Então, a gente, quando vai lendo o livro, especialmente a seção judaica, vai reconhecendo alguns episódios, alguns nomes que você relata nesse texto que é não ficcional. Então, se você puder dizer assim, o que há de autoficção ou material autobiográfico nessa seção judaica? Ainda relacionado ao seu pai, porque assim, as histórias são histórias familiares, né, que você parece que aproveita ficcionalmente nesses contos agora reunidos em A Cicatriz e Outras Histórias. Eu justamente tinha pensado nisso dias atrás. Eu acho que se você pegar os contos da seção judaica e ordenar de certa forma, quase que você tem uma narrativa autobiográfica, ou pelo menos com forte conteúdo autobiográfico. Por exemplo, o dia em que a guerra acabou. É um episódio da minha infância, né? Depois, a prima Raquel, já é um episódio de alguns anos depois, mas também que passou por mim. Aquele Uma Tarde no Quintal do Tio Hersh, né? Já é um pouco mais de idade, né? A Saga dos Dois Irmãos, a Débora telefonou. Se você colocar nessa ordem, você quase que tem aí um relato autobiográfico. Então, claro, o escritor ele não inventa nada, ou é algo da vida dele ou algo que contaram para ele não inventa, né? Mas nesse caso do Judaica, eu acho que talvez por isso essa seção judaica ela tem um pouco mais, eu acho que tem um pouco mais de força, porque ela vai refletindo episódios que realmente marcaram a minha vida, né? Você tem razão, por exemplo, Débora telefonou, justamente se refere a esse episódio em que eu militava no movimento sionista socialista e passei por essa fase do amor não correspondido, né? Uma fase pesada e tal. Vai por aí, vai por aí. Bernardo, pegando um pouco o que o Everson falou, mas puxando para outras situações, você publicou recentemente na Carta Maior um dos contos que está nesse livro, em homenagem ao Alípio Freire, que é um militante, foi seu editor do CA e que morreu agora por conta da Covid. E você contou algo que eu não sabia quando eu li, né, como eu li quando editor, né, então eu fiquei sabendo pela Carta Maior de que essa história envolvia o Alípio, né? E eu queria saber se você gostaria de falar um pouco sobre isso e também sobre porque muita gente procura evitar, muito escritor procura evitar mencionar de onde veio a ideia, de onde veio a história, como se fosse... E você gosta de falar disso, né? Isso foi possível ver várias vezes, vendo você falar, perceber que você tem um certo gosto de contar de onde veio essas histórias. Então, eu queria que você falasse das duas coisas, um pouco do Alípio, né, que foi seu amigo, seu editor, e também dessa relação da literatura com as histórias que você ouve. Por que você gosta de contar? Não, olha, esse episódio do Alípio acabou criando uma situação um pouco agradável, porque os amigos de longa data dele não gostaram do conto, acharam que... Enfim, não foi um episódio bom. Agora, esse conto é apenas um episódio que deflagra o conto, que envolveu o Alípio. O resto tudo é invenção. Como, aliás... grande parte dos meus contos são assim. Existe um episódio que alguém me contou, por exemplo, aquele conto do Você Vai Voltar para Mim, aquele conto do velório, em que um pai
percebe que logo, logo vai morrer, e ele não quer morrer sem fazer o enterro do filho, que é um desaparecido político. Então, eu descrevo todo o desenrolar do velório, como é que a cidade se comporta, a família, as irmãs, os tios, os primos, os vizinhos. E ficou uma coisa assim que realmente empolga as pessoas. E a única coisa que eu tinha como ponto de partida era a informação de que houve uma pessoa que enterrou o filho e, como não tinha o corpo, colocou lá um paletó e um par de sapatos do filho. Eu só tinha isso. E a partir disso, eu criei toda a história, a atmosfera. E esse conto que se inspira no Alípio também é a mesma coisa, apenas o episódio inicial. O beijo que ele recebe de repente, quando dá uma esmola além do esperado, né? O resto tudo eu inventei. E não pegou bem, então também não quero falar muito sobre isso. Bom, então eu vou te interromper, então, porque assim, se não pegou bem, eu lamento pelas pessoas que não entendem esse processo e que não entendem o conto, porque eu acho esse conto muito bonito, assim. Eu acho bonito por todas as questões que envolvem, né? Da aproximação, da relação, do desejo de ajudar, pela dificuldade de medir a possibilidade, pelo medo que tem da mulher, de o que tem a esconder. Realmente um conto, até fugindo um pouco do que você disse sobre o conto no começo, e fugindo um pouco dessa ideia de conto de ser super enxuto, esse conto, apesar de ter poucas palavras, não é um conto muito grande, mas ele é um conto que tem uma complexidade de sentimentos envolvidos nele que é maravilhoso, né? Então, assim, eu conheci o Alípio eventualmente, eu já fui apresentado a ele, mas eu não era uma pessoa da convivência dele, e imagino que o Alípio ficaria muito contente de conhecer esse conto e tendo participado disso. Então, já que você não quer falar, eu falo e passo a palavra para a Fabíola, se ela quiser falar alguma coisa. Nem vou te jogar na fogueira de falar mais um pouco disso. Mas, Fabíola. Oi. Então, vamos nessa linha de adotar aí um outro caminho de conversa. Então, a gente, até o momento, conversou com você sobre muito dessa proximidade entre seus fatos biográficos, né, aproveitados no âmbito da sua ficção, e de como você faz isso, né? Lida com a matéria do vivido na sua ficção. Então, eu gostaria agora de propor um outro diálogo, o diálogo da literatura com a sua literatura. Ou seja, vamos lá para a sessão, por exemplo, kafkianas, em que você dialoga, claro, desde o nome da sessão, né? Mas, em especial, você dialoga de uma maneira muito interessante com Kafka. Por exemplo, né, em uso software avançado, você praticamente coloca o Joseph do Kafka ali para conversar com o José do conto. E é muito interessante como você entretece, né, esse diálogo, tornando aquela situação do seu conto tão absurda, né, quanto o absurdo do próprio Kafka com seu Joseph, né? Então, nós temos um José Alves da Silva, que vive essa situação kafkiana e sofre, obviamente, com ela. Estou evitando os spoilers aqui, né, para não tirar o prazer da leitura de quem ainda não leu, mas o limite da opressão que aparece ali, né,
O José vive esse limite da opressão e do desamparo, de uma arbitrariedade institucional que o leva para um caminho de ausência de garantias de direitos, do direito do cidadão. Então, nessa linha, kafkiana, você vai e atualiza a questão e a insere num contexto de tecnologia muito avançado, o nosso, em que há um controle tirânico da vida social por meio de esse olho vigilante da tecnologia, que é capaz tanto de expor ao máximo a nossa vida, quanto de nos fazer desaparecer, como fizeram com o José. Ele deixa de existir para o sistema, o sistema do departamento de atestação de pessoas existentes, digamos assim. Estou contornando aqui, o nome do local onde se dá a situação absurda do José. Então, eu queria que você, se você quiser falar sobre isso, falar desse aproveitamento da literatura dentro da sua própria literatura. Você deve sentir um imenso prazer, porque eu vejo, quando eu leio, eu falo assim, nossa, o Bernardo deve ter gostado demais, se divertido muito na hora de escrever esse diálogo com Kafka aqui. É verdade? Bom, eu gosto desse conto, porque ele é bem curtinho. Ele, acho que como exercício de narrativa literário, ele se resolve bem, econômico, tá tudo que precisa estar ali, não tem nada que não precisa ali, desnecessário, Então, é um dos contos que eu acho que eu gosto. Agora, toda essa filosofia sobre esse conto não me ocorreu, na verdade. É uma coisa que surgiu, se você falou tudo isso, é porque deve ser verdade, mas eu não pensei nisso tudo quando escrevi o conto, entende? E vários... mas ele eu acho que ele é um exemplar bom da minha forma de narrar, independentemente da inspiração kafkiana. Agora, sobre essa questão do diálogo com a própria literatura, acho que eu já falei numa outra ocasião, eu de fato, eu li tanto durante toda a vida que as coisas vão surgindo, às vezes, sem eu perceber. As soluções narrativas que eu vou encontrando são soluções que estavam em livros que eu li anos atrás, décadas atrás. Por exemplo, tem esse episódio, acho que eu já dei esse exemplo, episódio no K, em que o rapaz roubava livros, que era uma coisa que a gente fazia muito lá nos anos 70, livros políticos. E eu vou descrevendo os livros que ele roubava, as preferências dele. E, através dessa lista de livros, a gente tem uma representação de quem ele era, como ele era, o que ele pensava. E é exatamente um conto de um autor americano, se não me engano, um desses contistas americanos, em que a mulher sai às compras, e ela vai comprando, e pelas compras que ela faz, a gente tem um pouco da ideia de como ela é, que tipo de mulher ela é. Tem outro conto, aquele conto da Beata Vavá, a abertura do conto, a frase de abertura, não, da Beata Vavá não, a Beata Vavá, a frase de abertura é exatamente a frase daquele conto de uma volta a mais no parafuso, do inglês,
Aquele conto do Henry James. É isso, mas aquele outro conto também na seção de judaica do Elias Almada, Recordações de Elias Almada, a frase de abertura, exatamente a frase de abertura de Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway disse que ela mesma compraria as flores. E aí ela vai e vem toda aquela descrição de Londres também. A própria estrutura do conto também lembra um pouco a estrutura do Mrs. Dalloway. Então, eu faço essas coisas sem pensar muito, e eu acho que não tenho vergonha nenhuma de fazer assim. Eu acho que é como se fosse um tributo à literatura que eu li a vida toda, né? Então, eu reconheço isso, existe essa influência, e eu acho que também eu não conseguiria ser um ficcionista aos 70 anos de idade se eu não tivesse lido tanta ficção durante toda a minha vida. Porque eu nunca tinha escrito ficção antes. De repente, comecei a escrever. Mas acho que eu não teria conseguido se eu não tivesse lido tanto durante toda a minha vida. Desde os primeiros anos da infância, da coleção Terra Mariá, até hoje, os autores mais sofisticados, entende? Muita leitura de ficção. Muita. O Everson, quer se meter nessa conversa? Não? Eu quero destacar um outro conto. O livro tem mais de 100, né? São contos extraordinários. Então, numa primeira leitura, alguns vão chamando mais atenção, outros a gente vê que são muito bons, mais concisos, né? Mas numa primeira leitura me chamou muito a atenção, Bernardo, o conto intitulado Um Encontro no Porão. Por quê? Em geral, a sua literatura é mais realista, não é? Em geral, também baseada em material da história, ou da sua história pessoal, né? Da história do país, há muito de autoficção. E esse conto, então, nesse sentido, ele é particularmente surpreendente, porque ele dialoga com o fantástico, né? E não apenas com o realismo. Você, numa outra conversa, numa outra live, né, no mês passado, você falou que um conto sempre tem que contar algo que tenha certo grau de anormalidade. Mas, nesse caso, é mais do que uma anormalidade, né? Porque o rapaz, personagem do conto, ele dialoga com o pai morto, né? E com outros personagens mortos. Então, assim, diante dessa história desse conto, tentando também não dar muitos spoilers para os leitores, então, diante desse conto, o leitor ele tende a hesitar, né, diante de uma naturalização com esses fantasmas do passado. A gente fica se perguntando, é realmente uma manifestação do sobrenatural? É uma construção imaginativa do jovem que está angustiado e está fantasiando uma ausência do pai? Ou tudo isso é uma alegoria para falar dos crimes da ditadura? Enfim, a gente hesita, né, entre uma explicação mais sobrenatural e uma explicação mais voltada para o estranho ou inusitado, que é o que o Todorov define como características do gênero fantástico. E no caso desse conto, ainda uma particularidade é que a gente lembra das epígrafes do livro, que são tiradas do Julio Cortázar, né? Não a epígrafe do conto, mas as epígrafes do livro, que os ouvintes sabem, é um dos maiores escritores de literatura fantástica, né? Então, esse conto ainda ganha um novo significado se a gente lembrar dessas epígrafes. O fantástico, acho que volta em outros contos. Por exemplo, na Maldição de Sem Cabeças, o conto A Maldição de Sem Cabeças, também lida com o fantástico, mas de uma outra maneira. Bom, além disso, esse conto, O Encontro no Porão, eu acho que ele ainda é muito interessante por outro motivo, porque ele retoma um tema que é muito recorrente na sua obra, que é o tema da paternidade, né?
o encontro com o pai, ou a busca pelo pai, ou a angústia do pai diante do filho desaparecido. Isso é central no K, evidentemente, né, a busca do K pela filha desaparecida, mas é central também no pretérito imperfeito, esse conflito do pai com um filho usuário de drogas. É central em Júlia, né, em que ela procura pelo seu pai biológico diante de uma revelação de um passado que ela desconhecia, o Júlia, que é seu último romance. Enfim, esse tema da paternidade é central na obra e volta nesse conto, mas agora com uma outra pegada, né, que é o fantástico. Então, se você puder, eu gostaria que você comentasse assim, essa sua opção pelo fantástico nesse conto e o tema da paternidade de uma maneira geral na sua obra literária. Bom, eu acho que esse conto ele é uma coisa assim que ele se explica dentro do seu próprio fazer, quer dizer, como aliás muitos dos meus contos. Quer dizer, eu quis fazer alguma coisa nesse campo, e aí voltamos para aquela questão anterior das influências literárias, né? Aí, obviamente, a influência do Pedro Páramo. Eu quis fazer alguma coisa nesse estilo, e era digamos, uma tarefa de construir essa narrativa. Ele também ele é composto de diálogos, desde o começo, tem muito poucas interrupções dissertativas, né, do narrador. O conto todo são diálogos, né? Então, é como se eu, de repente, eu entrasse nesse mundo, quer dizer, eu sou o próprio rapaz que vai lá, e eu tento resolver isso como digamos, não vou chamar de oficina literária, nem exercício literário, mas eu acho que toda a explicação desse conto está no seu próprio fazer, no sucesso. Ele, por exemplo, do meio para o fim, ele tinha umas outras versões que eu fui cortando e tal, mas eu acho que é um conto que ele meio que vai surpreendendo o leitor, não é? Tem uma primeira surpresa, quando o delegado diz: eu tinha a chave, mas eu perdi quando me afoguei. Depois tem uma segunda surpresa, uma terceira. Também é um conto para iniciados, é um conto para quem conhece um pouco a história da ditadura. Eu acho que esse talvez seja um pecado desse conto. Quem não conhece não usufrui a história com o mesmo potencial de quem conhece, de quem sabe quem foi o Fleury, de quem sabe o que foi o Doicode, de quem sabe quem foi o Jonas, né? Então, eu acho que quem sabe quem foram esses personagens usufrui o conto melhor. E isso talvez seja uma deficiência, mas, como eu digo, é uma conta que, enfim, eu não tive uma intenção especial, sabe? Foi uma coisa do fazer, né? Como muitos dos contos que tem aí. Agora, eu queria lembrar que o Fantástico entra também já no Você Vai Voltar para Mim, quando tem a primeira história da Beata Vavá. É uma história fantástica também, né? Talvez seja o conto até um dos mais importantes de Você Vai Voltar para Mim. E mesmo nesse volume agora, tem alguns pontinhos muito curtos, por exemplo, a dos Olhos Azuis. Tem aí uma componente também meio do fantástico, do anormal, né? Enfim, isso entra de vez em quando. E esse que você se lembrou da Maldição das 100 Cabeças, né? Também vai um pouco nessa linha, né? Enfim, é isso que eu poderia dizer. Bernardo, mas aí eu vou me meter um pouco, que é o seguinte, esse encontro no porão, tudo bem, para quem conhece a ditadura, ele é um conto
em que o fantástico tem um papel ali quase didático, né? Agora, para quem não conhece tanto, ele cria uma situação de suspense e de terror que também é muito interessante. Às vezes, desconhecer também puxa um pouco para a coisa da literatura. Não sei se você pensa isso, se você chegou a pensar sobre isso quando você escreveu, ou se eu estou falando uma barbaridade. Mas eu fico na dúvida se saber ter esse conhecimento tão detalhado é tão importante para esse conto, entendeu? É uma dúvida minha mesmo. Eu estou colocando problemas. De repente, nem é você que vai responder, é a Fabíola. Não sei, os leitores é que vão dizer, mas eu acho que esse conto é um conto assim, em que ele trabalha muito a questão do inusitado, inesperado, do inusitado. Por exemplo, já no final, depois de tantas surpresas que o leitor tem, ainda tem uma surpresa final quando o outro delegado diz que mas não tem porão nenhum, nem escada, nem nada. E ele diz, mas eu falei com meu pai no porão. Aí o delegado diz, bom, é porque você é filho. Os filhos podem, né? Então, quer dizer, é tudo muito absurdo, entende? É tudo... eu trabalhei um pouco isso, né? Esses absurdos que vão se acumulando, né? Os diálogos são todos diálogos bem inesperados, né? Não sei se a Fabíola quer falar sobre isso, mas esses diálogos hoje em dia são quase realistas, né? A gente liga a TV e tem diálogos assim todos os dias. Acho também, concordo, Haroldo. Eu acho que, Bernardo, estou mais para concordar com o Haroldo do que com você, desculpa. Mas, de fato, eu imagino que, mesmo o leitor desconhecendo os detalhes sórdidos, né, envolvendo a história da ditadura civil-militar, eu acho que ele não deixa de sentir o impacto dessa história de forma alguma. Há indícios muito fortes que o leitor certamente vai captar como fator de impacto ligado à história desse passado, né, terrível nosso aí, brasileiro. Então, eu acho que você está sendo duro demais com esse conto. A gente está aqui para defender o conto de você. Eu acho um conto interessante. Eu gosto dele. Inclusive, eu fiz uma leitura desse conto uma noite em que vários escritores prestaram homenagem ao Jiro Takahashi, que foi o editor da Alice. Ele era editor da Rocco na época e foi ele que publicou. E eu participei dessa sessão de homenagem ao Jiro e eu li esse conto. Esse conto tem um efeito dramático grande, ele dá uma cena. Eu me lembro que quando eu comecei a ler, as pessoas meio que acharam uma coisa meio grosseira, né? Eu queria ver o lugar onde mataram meu pai, que é uma coisa que começa meio... Mas depois as pessoas vão ficando surpreendidas, né? E foi uma leitura realmente que teve um impacto muito grande nessa sessão de homenagem ao Jiro Takahashi. Enfim, eu gosto desse conto. Porque ainda mais um pouco, porque essa tensão, a tensão da violência da ditadura, ela vira uma forma quando ela vira um absurdo, né? E daí, a hora que vira forma, aí que entra a literatura pesada mesmo, né? É a hora em que a pessoa não precisa saber de nada, mas ela entende que aquilo é uma situação limite de uma pessoa que está procurando um espaço de memória
e que é negado, né? E que existe, e no final de contas, assim, é uma negação da realidade que é apresentada como absurda. Então, eu acho esse conto tremendamente bem sucedido. É curioso, assim, não é curioso, é interessante que você tenha essa percepção, mas, por outro lado, eu acho que essa leitura da necessidade da informação precisa, etc., talvez até tenha um efeito contrário, né? Assim, as pessoas que conhecem a história da ditadura talvez até nem se espantem tanto. E se a ideia é causar espanto, esse conto causa, né? Deixa eu defender também, então, já que eu puxei a conversa. Eu acho o conto realmente extraordinário, Bernardo. Sim, eu não vou dizer que é um dos melhores, porque há muitos contos muito bons no livro. Mas ele é muito bom porque ele já possibilita diversas interpretações possíveis, né? Ao ler, a gente fica pensando, levantando hipóteses, e isso é muito interessante para um conto. Eu acho que já imagino outros leitores, meus alunos, né, colegas, discutindo possibilidades de interpretação. Isso é muito bom. E imagino que, mesmo que o leitor não conheça muito sobre a história da literatura, ele vai fazer uma leitura mais voltada para o fantástico mesmo. Eu acho que quem já conhece muito da literatura tenderá a fazer uma leitura mais alegórica. Mas o conto não resolve, né? O conto não diz se é uma alegoria ou se é uma manifestação do sobrenatural. Isso é muito bom, né? Então, eu acho que o conto é muito rico em possibilidades de interpretação. Não há nenhuma deficiência nele, pelo contrário, eu acho que há uma riqueza semântica pela abertura que ele permite para as múltiplas leituras. Em particular, acrescentando um pouco, adoro essa ideia de que o fantasma do passado não deixou de nos assombrar e de nos inquietar. Mas mais do que isso, Bernardo, o fantasma do passado não deixou de nos convocar. Então, o filho, ele se vê impelido a buscar o fantasma do pai como se ele fosse convocado a isso, né? Um dever mesmo, né? De encontro com esse passado. Então, aí já no nível, já obviamente alegórico, né? De possível interpretação do conto, acho muito rentável e muito rico de possibilidades de discussão, essa linha também de proposta interpretativa, né? Se a gente imaginar o significado de um filho, né, que seria o que? A geração voltada para o futuro, ir em busca do fantasma do pai, do passado, né, se conectar de algum modo ao que significou, e mais do que uma simples conexão, ele quer saber onde morreu o pai, é o local do luto. Um luto, então o fantasma significa, né, que esse passado, ele não só não deixou de nos assombrar, mas ele ainda não teve um luto realizado, né? Eu acho, desse ponto de vista, muito forte né, aspas, mensagem ali que você deixa com esse fantasma. Aliás, voltando àquela questão do diálogo com a própria literatura, tem algumas frases desse conto, às vezes um parágrafo inteiro, mimetizam diretamente o Pedro Páramo. Né? É uma coisa feita com deliberação mesmo, sem tentar esconder a inspiração. Entende? Então, ele dialoga com Pedro Páramo quase que diretamente. Né? Quando a frase, por exemplo, quando diz, quando minha mãe estava para morrer, ela pediu que eu prometesse que eu ia procurar meu pai, e eu prometi porque ela estava à morte, sabe? São frases quase que tiradas diretamente do Pedro Páramo, o espírito da frase, a própria construção, né? Então, acho que isso tem muito na minha literatura, esse tipo de situação
de inspiração direta em outros escritores. Tem muito. Ainda também um outro conto em que aí já é o contrário, né? Não é uma conexão, digamos assim, desejada para uma reconciliação com o pai morto, mas é um desejo de vingança, né? Que surge da vontade de uma criança de fazer logo 18 anos para buscar o pai e matá-lo, né? Vingando toda a violência que ele praticou contra a mãe dele, né? O desejo dele, e ele pergunta insistentemente, mãe, cadê meu pai, né? Pelo pai, para poder não reencontrar, mas para matá-lo, porque sabe que o pai violentou a mãe, né? E ele é fruto dessa violência. Esse conto é muito forte também, né? Você quer falar dele? Também é um exemplo da minha maneira de escrever, quer dizer, uma maneira assim que tenta trabalhar bem os diálogos, concatenar os diálogos, né? Ele já cria uma tensão no começo, mas não revela qual é a história. É tudo muito econômico, né? E é um conto curto também. Também eu acho que é um ponto interessante, desse ponto de vista da técnica narrativa que eu uso, né? Ele foi publicado, aliás, na revista Cult, há muito tempo atrás, esse conto. É um bom conto também, eu gosto. É isso que eu podia falar. Ele é um bom exemplar, bem apropriado da maneira como eu escrevo esses contos curtos, sucintos, né? E também com um final inesperado, num certo sentido, né? O Bernardo, falando um pouco de conjuntura política, da situação atual e tal, enfim, você lançou um livro em 2019, um em 2020 e esse agora. Você já falou sobre isso, sobre questões pessoais, que você quer publicar tudo, etc. Mas você também sente uma necessidade de publicar esse tipo de literatura por conta da conjuntura política? Não, eu acho que só a Nova Ordem, que foi assim eu senti uma necessidade de uma intervenção, né? Como se fosse um grito, então é um livro meio de circunstância, reunir fragmentos que já estavam escritos há algum tempo, então ele ficou meio assim do jeito que ele é, né? Aliás, como eu já anunciei aqui, combinei com vocês, eu vou fazer uma continuação desse livro para introduzir a pandemia, né? Ela se encaixa muito bem na história do livro, que é a história de um regime que quer se livrar do excesso populacional, né? E isso antes da pandemia. Então, com a pandemia, ela vai dar um fecho nessa história muito adequado. Mas, não, eu realmente, essa situação que se criou com o Bolsonaro, a pandemia, ela não aumentou minha criatividade nem produtividade, ao contrário, me deixou meio paralisado. E, realmente, eu quero publicar tudo logo por causa da minha idade, estou com 83 anos, né? Vai que eu saio amanhã na rua e pego o tal do vírus, né? Mas mesmo sem pegar o vírus, eu sinto já que eu já passei daquela idade em que a gente se pensa imortal, né? Então eu cheguei na idade em que a gente fica assistindo esses filmes como o meu pai, do Anthony Hopkins, você sabe? Você assistiu esse filme? Ainda não. Você tomou a vacina, Bernardo? Tomei a primeira dose, a segunda vai ser daqui 15 dias. Ai, que bom. Maravilha. É isso, eu quero desovar tudo o mais rápido possível. Não, faz sentido, mas assim, nenhum desses 3 livros, tudo bem, a Nova Ordem é muito explícito, né? Ela é uma novela, assim como A Fazenda Modelo, do Chico Buarque, é uma novela
de intervenção, né, enfim, e que vai ficar por conta disso. Mas tanto Júlia quanto a Cicatriz também dialogam de maneira muito tensa com o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que são livros que têm importância conjuntural também, para além de uma importância de longo prazo. É uma avaliação minha, assim, não sei se o... Tem havido muitos livros bons ultimamente, livros assim, literatura de primeira qualidade, mas que os temas são temas genéricos da vida, as misérias da vida e tal. Agora, os meus livros, eles quase todos são muito mais colados, né? Digamos, não tanto nas misérias comuns da vida, mas nas misérias políticas da vida. Não sei se é que se pode usar essa expressão. Quer dizer, o político está muito forte, realmente. Eu não vejo condições hoje, por exemplo, de você escrever um romance, uma novela romântica, por exemplo, entende? Uma novela romântica, ou até mesmo uma novela de cunho psicológico, em que a tragédia psicológica seja uma tragédia, digamos, que não tem nada a ver com esse que está acontecendo no mundo, né? Eu acho que o que está acontecendo é tão forte que eu não vejo sentido numa literatura que não trate disso, entende? Entende? Os tempos não são tempos de telenovela, Água com Açúcar, ou mesmo, sabe, de dramas psicológicos convencionais, entende? Eu acho isso. São tempos... O Julian Fuchs fala que a literatura atual é uma literatura que deve ser ocupada, né? A ocupação, aí, no caso, tem a ver com a apreensão de tudo o que está acontecendo no campo político, principalmente, né? A sua literatura é muito ocupada nesse sentido, né? Um pouco por aí, eu acho. Bernardo, há nesse livro novo um conto nesse sentido, né, de conto de intervenção política, literatura de intervenção política. Há um conto muito expressivo que é a emenda parlamentarista, né, em que eu vou dar mais um pequeno spoiler, eu acho que os ouvintes vão nos perdoar, mas tem mais de 100 contos no livro, então se a gente dá spoiler de uns 4 ou 5, eu acho que ainda não vamos estragar a leitura. Mas nesse conto, claramente você faz analogias com a situação política do Brasil pós-golpe de 2016, né? Depois do golpe impetrado contra a Dilma. Claro que não foi votada uma emenda parlamentarista, mas a situação de caos político e social que se instaurou após o golpe é tratada ficcionalmente por você. Esse conto você já publicou na Carta Maior, né? Já tinha visto na Carta Maior, vi que teve algumas pequenas alterações, né, no texto, mas ele continua ainda muito atual e é muito perspicaz a leitura que você faz. Eu não sei se você escreveu já na época do bolsonarismo, mas de fato, no conto, para o ouvinte entender, no conto a população decide que é melhor não ter governo, né? Assim, é melhor ficar sem governo nenhum. E de fato seria muito melhor, eu acho, se a gente tivesse sem governo nenhum uma hora dessa, porque o governo atrapalha, né? A gente está ali lutando contra a vacinação, pela vacinação, e o governo lutando contra, atacando a China, por exemplo, de onde vêm os insumos, né? Defendendo um remédio que não tem eficácia. Quer dizer, é um governo que mais atrapalha do que ajuda, e isso está retratado, está relatado de uma maneira ficcional no seu conto A Emenda Parlamentarista. Agora, eu achei muito interessante que você colocou esse conto na seção kafkianas. Nos outros contos dessa seção, a relação intertextual é mais clara. Nesse conto, a relação intertextual com Kafka é mais sutil. Você acha que a gente vive um absurdo kafkiano no Brasil contemporâneo? É por isso que você colocou nessa seção?
um pouco arbitrário isso, onde colocar esse conto, né? Mas eu acho que esse conto é um pouco sobre os absurdos da sociedade capitalista, de você ter, por exemplo, centenas de prédios vazios e pessoas não terem onde morar, né? De você ter centenas de motos apreendidas pela polícia por motivos fúteis, de você... sabe, é um pouco sobre esses absurdos que no fim, o conto vai mostrando no final, né? Agora, esse conto, o que me inspirou esse conto foi uma viagem que eu fiz a Sicília, eu e minha esposa, há uns 2 anos atrás, e um dos tours era para visitar um lugar esplêndido, que é uma mansão que foi descoberta lá toda revestida de mosaicos. E era uma viagem longa, e o guia entendia muito de política italiana. Ele aproveitou a viagem para contar toda a história da política italiana. E a Itália, na época, estava, acho que, há 6 meses sem governo. É um regime parlamentarista, e eles não conseguiam formar a maioria. E lá tinha justamente um partido político chamado Podemos. Vocês veem que na minha história tem o Não Podemos, né? Um partido político. E também eu me inspirei um pouco no que acontece em Israel, que já está, acho que, na 4ª eleição e não consegue formar um governo. Também é um regime parlamentarista. Na época da Dilma, do impeachment da Dilma, do golpe contra a Dilma, eles chegaram a falar em emenda parlamentarista. Enfim, eu juntei tudo isso, mas a inspiração principal foi na história que esse italiano me contou da crise parlamentarista na Itália, e no final eu acabo mostrando esses absurdos da nossa sociedade contemporânea. Também é um conto que faz parte um pouco do departamento assim de histórias jocosas, em que eu me divirto um pouco, falando sobre o poder. Eu aproveito um pouco a experiência de ter vivido em Brasília, no governo Lula, durante mais de 3 anos, aprendi um pouco aquele espírito, né? Tem um outro conto, aquele conto do crachá, que vai um pouco nessa linha também, né? Então, são contos assim, leves, eu diria quase que levianos, né? Mas são contos leves, de outro tipo, né? Foge bem dos contos, aqueles pesados, dramáticos. Enfim, é isso. Eu acho que essa minha coletânea mostra uma diversidade muito grande, não só de temas, também de técnicas narrativas, de formas narrativas. Isso é um motivo, em parte, de orgulho da minha parte, né? Não é aquele padrão, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo jeito de contar, né? Não sei o que a Fabiana pensa disso, e o Everson, mas a minha impressão um pouco é essa, né? Concordo, Bernardo. Heterogeneidade de temas, muita, né? Diversidade de temas, isso tudo aliado, né, a também modos de narrar muito diferentes. Por exemplo, né, a gente está falando de temas muito densos, pesados, políticos, mas você também tem outros contos em que você traz o banal, o cotidiano, né, e emprega um humor, tentando empregar o humor aí dessa forma inesperada como você deseja, né, com um final surpreendente, mas um humor que é diferente do humor com o qual você, por exemplo, trabalha para os temas mais ligados à barbárie, política, violência, né? Eu estou me referindo, por exemplo, ao Rompimento, né? É um conto curtinho, né? Diminuto, O Rompimento. Tem também aquele em que a conversa, né? Papo de Sogras, que é outro conto também. Então, eles têm um tipo de tratamento do humor, que é uma ferramenta, né, recorrente na sua obra, diferente, né, do modo como você trabalha
por exemplo, a sessão Histórias dos Anos de Chumbo, e Você Vai Voltar para Mim, e mesmo o Judaica, né? Então, é uma técnica diferente, que leva para outro caminho, né? Não para o caminho daquela ironia cáustica, aquela ironia que faz a gente engolir em seco, assim, mas um outro que é quase que uma redenção, né? Eu falo sobre o rompimento, por exemplo, né? Em que a mulher, aí o papel da mulher, aos olhos de um homem machista, que é aquele noivo, né, do conto, que fala, mulher minha não faz faculdade. Eu acho que foi você mesmo que mencionou num papo anterior que esses pontos têm como em comum situações de carência afetiva. Eu achei muito bem colocada essa questão, porque não tinha me ocorrido. Isso Sim. era um denominador comum de vários desses pontos, né? É verdade. A deficiência na afetividade, né? Ela vai aparecendo de diversas formas, né? Achei muito bem colocado isso. É um tema recorrente na sua obra. Aqui, nos contos desse volume novo, ele aparece sob diversas situações, né? Essa indigência afetiva é muito recorrente, de fato. Eu até tinha enumerado vários, quando eu li para escrever o prefácio, eu fiz uma espécie de seleção, né? Onde é que comparecia, por exemplo, a questão da indigência afetiva, e eu me surpreendi muito quando, mapeando os 101 contos onde elas, né, por onde ela atravessava, eu encontrei um número absurdo, assim, bastante expressivo, de contos em que a indigência afetiva é a tônica, né? O Everson. Eu concordo também com a Fabíola, e quero dizer que concordo com o Bernardo, que há nesse livro, sim, uma diversidade de formas narrativas muito rica e muito interessante. Então, não há só uma diversidade temática, né? Trata-se de ditadura, de coisas do cotidiano, de nazismo, memória dos imigrantes judeus, separações, enfim. A diversidade temática é muito grande, mas também a diversidade de técnicas narrativas. Então, destaco, por exemplo, um conto que me chamou muita atenção, que é O Entregador. É um conto narrado em primeira pessoa, há vários contos narrados em primeira pessoa, né? E esse conto é interessante porque não se entrega para o leitor o que parece ser central, né, na narrativa. A gente vê um narrador obsessivo que fica repetindo um bordão, seria preciso ter uma lei que proibisse isso, seria uma lei que proibisse aquilo. E parece que ele fez algo terrível, mas a gente não sabe exatamente o que ele fez, né? Ele vai contando uma história e não conta exatamente o que de tão terrível ele fez. Então, muito interessante e particular essa estratégia narrativa. Não é muito comum nos seus contos, né? E então é mais um conto muito único e original dentro do conjunto. Por outro lado, alguns outros contos são reveladores do seu jeito de narrar, de um jeito mais comum de narrar. Por exemplo, o conto Armazém Furlan, outro que eu achei muito legal. Armazém Furlan, eu acho que a gente pode aproximar do Bialystok, né? Os dois são muito parecidos quanto à técnica, porque nos dois nós temos um narrador que vai investigando sobre o seu passado, né? Ele vai... Inclusive, no Armazém Furlan, ela contrata um detetive, é uma investigação mesmo, né? No Bialystok, o protagonista, ele próprio se coloca como detetive depois de ler a carta do avô. Então, eles vão, a partir de uma situação presente, de um problema, uma angústia presente, nos dois casos, a necessidade de compreender e entender as próprias origens, embora muito diferentes as origens de cada um, né? Então, a partir dessa angústia presente, os personagens vão investigando sobre o seu passado. Essa forma de uma literatura com uma narração mais investigativa, por exemplo, é típica do Júlia, né? Mas também aparece no K. Júlia é uma história de investigação, né? Então, não sei, talvez você pudesse comentar sobre esse gosto que você tem por uma literatura mais investigativa, se é uma influência das novelas policiais,
da literatura policial, ou se é uma questão mais de princípio teórico, de mais uma vez reforçar pela própria técnica narrativa a necessidade de investigar sobre o passado e não deixar que ele caia no esquecimento, né? De manter viva a memória, de escavar essas frestas do esquecimento para, assim, manter viva a memória do trauma, a memória das origens, das identidades, enfim. Primeiro, tem muito a ver também com a minha predileção, as minhas leituras de novelas policiais, que teve uma fase que eu lia muita novela policial também, especialmente quando eu viajava muito para dar palestras, agitar politicamente, na época da imprensa alternativa. E as viagens convidam muito a leitura de novelas policiais. E eu li muito, e também elas eram muito populares na época da ditadura. As coleções do Mistério Magazine, muitos escritores famosos hoje, eles colecionavam o Mistério Magazine. A gente ficava esperando a próxima edição do Mistério Magazine. Então, essas leituras me influenciaram muito. Eu acho que, inclusive, muito do meu estilo, esse estilo ligeiramente irônico, ligeiro, rápido, a narrativa econômica, tem muito a ver com as leituras das novelas policiais, especialmente as americanas, né? É isso. Agora, toda essa questão do papel da memória, da busca do passado, eu nunca filosofei muito sobre isso. Isso aparece naturalmente no meu trabalho, mas não que eu tivesse uma certa intencionalidade, houve uma intencionalidade, num certo sentido, por exemplo, quando eu escrevi o Você Vai Voltar para Mim, os contos, porque foi a época dos trabalhos da Comissão da Verdade. E foi na Comissão da Verdade aqui da Assembleia Legislativa que eu escutei muitas dessas histórias. Talvez eu quisesse ali realmente também botar aquilo por escrito, né? Quer dizer, essas histórias, contribuir, talvez, nesse sentido, né? Ficcionalmente, para a fixação, para que as pessoas não esquecessem essas histórias, mas, assim, muito remotamente uma intenção, né? Por outro lado, era uma forma de inspiração literária. Eu estava, na época, em busca de formas de inspiração literária, né? E coincidiu com a Comissão da Verdade. Então, eu acho que muito do que eu faço em literatura se explica no próprio fazer da literatura, sabe? As interpretações que os críticos fazem, que vocês estudiosos fazem, são interessantes, mas não é que isso tudo passou pela minha cabeça, né? Longe disso. Gente, a gente está com 1h30 de live já. Então, eu acho que sexta-feira à noite, acho que a gente pode caminhar para o encerramento aqui. Eu não sei se vocês concordam, se vocês quiserem continuar mais, mas eu acho que tá de bom tamanho. Então, eu queria convidar Fabíola para você fazer uma despedida aí. O Everson também. Eu falo um pouquinho e o Bernardo fecha, dá boa noite para as pessoas depois. Que afinal ele é o autor, ele é que deve fazer isso, tá bom? Bernardo, por mim eu ficava horas e horas conversando com você, com o Everson, com o Haroldo, mas entendo, claro, né, a gente precisa suspender esse papo e quem sabe a gente possa um dia retomá-lo presencialmente, né, Haroldo? Foi um grande prazer, é sempre um grande prazer conversar
sobre a sua literatura. Fique sossegado que essas interpretações, né, às vezes nossas, mirabolantes, a gente não cobra de você que você tenha imaginado tudo isso, né? É você que inspira a gente a tecer essas reflexões, né? É culpa, né, aspas, né, culpa do autor. O autor é sempre culpado, né? Mas ele, lamento, nunca é o detentor do sentido do texto. Então a gente segue cometendo esses parricídios assim. Você desculpa a gente, viu, Bernardo? Deixa eu fazer, tá Seu certo? microfone. O Everson. Bem, eu quero agradecer imensamente ao Haroldo, à Fabíola, ao Bernardo pela conversa, especialmente ao Bernardo Kucinski, né? É um prazer enorme conversar com você. Você já sabe que eu sou seu fã, então é difícil eu não ficar aqui só te elogiando. Esse papel de debatedor e crítico é difícil para mim, porque eu realmente admiro muito a sua literatura e quero parabenizar pelo novo livro e agradecer por essa publicação, que é realmente uma publicação extraordinária. Eu acho que é um presente enorme que você nos dá, a nós, leitores, e a toda a sociedade brasileira. É um livro que faz uma síntese do seu trabalho ficcional anterior, não só ficcional, mas seu trabalho também teórico, né, que você escreveu muito já antes de ser escritor de literatura. Ele apresenta uma síntese temática e uma síntese de técnicas formais de narração, mas, ao mesmo tempo, ele oferece muitas novas possibilidades, né? Parece que é um livro que abre muitas janelas e portas que você ainda vai explorar. Então, em muitos contos, a gente lê um Kucinski que a gente ainda não tinha lido, coisas que a gente ainda não conhecia e não imaginava. Isso é muito bom, porque a gente fica já esperando o que vem pela frente, não é? É um escritor que está se reinventando com essas narrativas inéditas e, em muitos casos, realmente inesperadas. Então, eu ainda só fiz uma primeira leitura, né? Aquela leitura ainda muito fascinada do texto, que acabou de chegar. Pretendo continuar lendo com muita atenção e analisar com mais cuidado as narrativas, e certamente essas narrativas dão margem para muitas leituras, muita discussão teórica, muitos debates, artigos, congressos. Então espere que a gente vai compartilhar isso com você. Parabéns mais uma vez pela publicação e muito obrigado por disponibilizar um texto de tão alta qualidade. E a Alameda, parabéns pela publicação e obrigado pelo convite. Aos ouvintes que estão com a gente até agora, obrigado aí e boa noite a todos. Haroldo, obrigada também. Queria só, desculpa, agradecer também, né, Haroldo, Bernardo, né, muito obrigada aí. Obrigada, Haroldo, pela publicação, pela edição, parabéns pela edição, e Bernardo por esse presente para nós, né? Bom, eu que agradeço a vocês, estão sempre muito generosos. Vamos agora entregar o nosso destino às mãos dos leitores. Vamos ver o que é que os leitores dizem, né? E espero que realmente eles apreciem um livro e que isso me dê forças para continuar e para continuar escrevendo. Então, eu digo boa noite a todos. Eu agradeço ao Haroldo o cuidado que teve com a edição, agradeço ao Everson e à Fabíola pelas palavras generosas, e a todos os leitores, minha boa noite. Tá certo, gente. Então... E cuidem-se. Tá certo, gente. Obrigado. Boa noite a todos. A Cicatriz e Outras Histórias está disponível no site da Alameda. Foi um prazer enorme editar e espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu adorei e espero bom fim de semana a todos. Cuidem-se todos, tá bom? Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite.